Então, nesse momento, vamos dar início a mais uma doutrinária, como sempre agradecendo ao Mestre Jesus, nos pedindo sempre força e proteção para que possamos continuar esse trabalho de divulgação da doutrina. E assim, Mestre amado, fortalece a todos nós presentes, encarnados e desencarnados. Dá-nos força para que possamos prosseguir essa caminhada com muito amor e com muita dedicação. Assim também te peço pelos nossos irmãos necessitados da tua luz, necessitados do teu amor, por aqueles que passam por dificuldades várias e às vezes não sabem os motivos, não entendem a situação que passam e às vezes se desesperam, reclamam abusivamente, mas que o teu amor sempre está presente no coração dessas criaturas. E assim, Mestre amado, ilumina a nossa palestrante da noite e que possamos, assim, absorver os ensinamentos, guardando em nossos corações o que tu sempre tem nos dito, Senhor. Amai-vos uns aos outros. Que a paz esteja com todos, hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Então, passo a palavra para Carla, Júlia, muito bem, muito obrigado. Muito boa noite a todos. Agradeço o convite que nos foi feito. Eu trabalho na Casa Espírita Manuel Quintão, aqui em Boa Viagem. Então, o nosso estudo da noite de hoje é do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o tema Bem-aventurados os aflitos. Então, nós iremos abordar os itens 24 a 31. O item 24 fala sobre a infelicidade real. E é muito interessante porque, como nós estamos transitoriamente neste planeta, nenhum de nós deseja passar pelo sofrimento. Mas o sofrimento é uma consequência do plano de provas e expiações a que estamos sujeitos. Num plano em que predomina ainda o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a violência e todas as imperfeições humanas, não é? Então, a infelicidade real não necessariamente é aquilo que nós interpretamos. Todos nós passaremos por algumas dores na vida. Existem algumas dores que são universais. Exemplo, perda de um ente querido é uma dor universal. O abandono é uma dor universal. A traição, a rejeição, a indiferença, a humilhação, a injustiça, tudo isso são dores universais. E nós passaremos ao longo da vida por sucessivas perdas. Perda da saúde, perda da juventude, perda de entes queridos. Muitas vezes somos acicatados por decepções, por frustrações daquele sonho que não conseguimos realizar ou materializar, não é? Então, nós falamos que isso tudo é uma infelicidade real. Quem não sofre com a perda de um ente querido? Quem não sofre diante do desemprego? Quem não sofre diante dos abalos financeiros e materiais? Todos nós sofremos. Só que a doutrina dos espíritos, ela vem nos trazer uma outra visão bastante diferenciada dessa. A doutrina nos fala que a verdadeira infelicidade real é só para aqueles que veem o presente. A verdadeira infelicidade está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Ou seja, o problema não é o que nos acontece, mas como nós interpretamos aquilo que nos acontece. E como nós interpretamos aquilo que nos acontece depende do nosso olhar, da nossa visão de mundo, dos nossos valores, nossas crenças, não é? Se nós temos a nossa mente voltada para as coisas materiais e tudo que é transitório nessa vida, qualquer sinônimo de perda nos será, muitas vezes, uma verdadeira infelicidade. E a doutrina dos espíritos nos fala exatamente o contrário. Ela nos fala que, para julgarmos qualquer coisa, nós precisamos, em primeiro lugar, ver as consequências,
né? Então, isso quer dizer, em outras palavras, que precisamos observar as consequências de todo ato, de todo acontecimento, de todo fato, do ponto de vista também, sobretudo, espiritual. Tá? Porque o que nos que nos surge aparentemente como uma catástrofe, como uma verdadeira desgraça, não necessariamente será uma desgraça, né? Então, ele nos fala, esse Espírito nos fala, que a verdadeira infelicidade é a alegria e é o prazer. Veja que conceito. É o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que faz calar a nossa consciência e que comprime exatamente a ação do pensamento. E isso nos atordoa, porque isso nos tira do eixo espiritual, não é? Então, o que exerce fascínio sobre nós, o que exerce paixão sobre nós, são as nossas más tendências. E essas más tendências poderão, se realizadas, satisfeitas, poderão colocar a perder a nossa atual encarnação. Então, existem fatos que acontecem em decorrência das nossas paixões, dos nossos desejos, das nossas ilusões, daquilo que nós idealizamos como felicidade, que foge da felicidade, que pode gerar uma verdadeira tormenta. E essa tormenta pode nos desestabilizar e nos tirar completamente do eixo. Sabe aquele trem que descarrilhou? São essas ilusões satisfeitas. Imaginem se nós pudéssemos concretizar todos os desejos e necessidades, todas as nossas ilusões. Provavelmente não estaríamos nem nessa live aqui. Nós estaríamos fazendo qualquer outra coisa, menos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o homem, ele está transitoriamente no plano material. E a Terra é um mundo transitório, né? A Terra é um mundo de provas e expiações ainda. Ele está em processo de transição planetária. Então, é natural que haja um acicate, vicissitudes que nos atordoam, que nos tiram do eixo. Então, o que deveríamos fazer nas situações que nos geram sofrimentos, lágrimas, choros? Perguntar, qual é a lição que eu preciso aprender que a vida está me dando com essa situação? Então, veja que a racionalização do sofrimento evita o próprio sofrimento, evita a intensificação do sofrimento. Então, o problema não é o que nos acontece, mas como nós interpretamos aquilo que nos acontece, né? Choros, lágrimas, sentimentos de perdas, todos nós, coletivamente, individualmente, iremos passar por essa vida. Se não fosse assim, não estaríamos encarnados no plano de provas e expiações. Porém, existem algumas situações que não nos são facilitadas e não são materializadas na nossa vida para nos trazer o verdadeiro sentido e propósito de estarmos aqui encarnados nesse plano de provas e expiações, né? Isso quer dizer que nós temos que cultivar cultuar o sofrimento de hipótese alguma. Nós deveríamos não gerar novos sofrimentos além daqueles que teremos que passar. Então, quando eu começo a ruminar lembranças e memórias traumáticas, sentimentos angustiantes e aflitivos, eu estou intensificando sobremaneira o meu próprio sofrimento. Então, o que era para ser X agora se transformou em Y. Por quê? Porque eu estou apegada àquele fato que me impactou profundamente. E eu posso levar essa memória traumática pela vida inteira. E todas as vezes que eu acessar essa memória traumática, vai me gerar sofrimento se eu não conseguir enfrentar os fatos e acontecimentos que geraram traumas na minha vida. Memórias traumáticas todos nós podemos ter.
E essas memórias traumáticas estão registradas aonde? No inconsciente, segundo a neurociência. E aí nós não temos consciência da existência dessas memórias traumáticas, mas qualquer gatilho externo pode trazer à tona a ruminação ou a memória dessas memórias traumáticas. E aí eu não sei por que muitas vezes eu reagi de forma impulsiva, agressiva, violenta, compulsiva, diante do sentimento do abandono, da rejeição, da exclusão, da perda, e assim sucessivamente. Então, o que a doutrina nos diz nesse item, exatamente que a nossa passagem aqui na Terra, e que determinadas satisfações de desejos e necessidades poderiam colocar à prova, ou poderiam comprometer a nossa vida futura. Tanto no mundo espiritual, que é a verdadeira vida nossa verdadeira casa é no mundo espiritual, como nas futuras reencarnações. Então, você prefere o quê? Você prefere uma alegria transitória que comprometa a tua vida, ou você prefere uma tristeza de um sentimento de perda que lhe garanta uma vida futura posterior? Ora, se eu posso aprender a não gerar sofrimentos, por que eu gero sofrimentos através da minha mente? A minha mente pode se tornar o meu verdadeiro aguilhão, a minha verdadeira prisão. E nós sofremos mentalmente. Muitos de nós nos tornamos prisioneiros mentais de situações que aconteceram lá há 10, 15, 20, 30 anos atrás. E eu não consegui enfrentar, não consegui superar, não consegui ressignificar aquele acontecimento que ocorreu lá atrás. Então, eu estou muito mais no passado do que no presente atual. Excesso de passado significa o quê? Depressão. Excesso do presente significa o quê? Transtorno da ansiedade generalizada. Certo? Todo excesso nos é prejudicial. Nem eu posso viver no passado, nem eu posso viver no futuro, e nem eu posso viver apenas, exclusivamente, unicamente no presente, esquecendo todo o meu passado. O excesso do presente é estresse, o excesso do futuro é transtorno da ansiedade generalizada, TAG, e o excesso do passado é exatamente depressão. Observem, nós estamos falando de transtornos mentais. Transtornos mentais. Se não é fácil você superar um transtorno mental, muitas vezes você vai precisar de recorrer a uma terapia. Porque o transtorno mental é adoecimento mental. Isso é muito sério. Muitos de nós estamos adoecendo mentalmente. E esse adoecimento foi intensificado sobremaneira no período da pandemia. Muitos de nós adoeceu, tá certo? Então, o nível de suportabilidade ou insuportabilidade aos acontecimentos é inerente à estrutura moral e espiritual de cada um de nós. Quantos de nós estamos mergulhados no sentimento da melancolia? E aí vem o item 25, melancolia, não é? Então, nos sentimos prisioneiros, nos sentimos fora do baralho, uma carta fora do baralho. Esse mundo não me pertence, eu não me adequo a esse mundo. Eu gostaria de estar no mundo espiritual, eu gostaria de estar em outro planeta, mas estou aqui prisioneiro. Nasci no meu país, Brasil, nasci em outros lugares, não me sinto pertencente a esse mundo. Mas tem um detalhe: toda reencarnação passa por um planejamento espiritual. Nos casos de reencarnações compulsórias, através das quais nós não tivemos participação no planejamento da futura reencarnação, só esse caso, poderíamos citar os demais, todos nós colaboramos no planejamento da nossa reencarnação. Então, nós estamos exatamente onde deveríamos estar, com a família que precisaríamos estar. Isso é muito interessante. Ah, não, mas eu queria ter nascido na Suíça, país de primeiro mundo, onde os indicadores de desenvolvimento social são fenomenais. Você nasceu no Brasil. E você nasceu no Brasil porque você precisaria dessa experiência no Brasil.
Então, quantos de nós, muitas vezes, nos perdemos em fantasias, ilusões, desejosos de uma situação que nós não possuímos, não é? Então, nessa mensagem, tem uma passagem que eu achei muito pertinente, que eu vou mencionar aqui para vocês, que diz exatamente assim: lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. E aí eu me lembro agora de uma vez que meu guia espiritual me disse assim: Carla, você não veio a turismo para o planeta Terra. Você veio para cumprir uma missão. Então isso quer dizer que se eu vivesse de turismo, eu me perderia, não é? Nós temos uma missão, não importa o tamanho da missão, não importa a amplitude da missão, importa que nós temos que desempenhar o nosso planejamento espiritual. E esse planejamento espiritual está na nossa ficha individual, no mundo espiritual, certo? Então, se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Então, nós teríamos que dizer assim: Deus, me dê a força necessária para enfrentar essa tempestade. E não dizer: Deus, me livra dessa tempestade, porque eu não a suporto. Então, veja que tudo é uma análise, é um olhar, é um prisma diferenciado, né? E o Espírito ainda fala mais adiante: afrontai-os resolutos, duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Então, se eu partir do prisma de que tudo é transitório, que minha energia mental é sagrada, mas não é infinita, ela é finita, eu não vou malbaratar, desperdiçar minha energia mental por coisas que eu não tenho controle. Eu não exerço controle sobre comportamentos alheios, sobre sentimentos alheios. Eu não exerço controle sobre o meu futuro. No máximo, eu poderia exercer o controle de como eu vou reagir aos fatos e acontecimentos. Mas tem situações que não dependem da minha vontade. E nós queremos controlar tudo e a todos. Então, essa mensagem de François de Geneve, em Bordeaux, é uma mensagem muito interessante. E aí vem o item 26, que diz respeito a provas voluntárias, o verdadeiro silício. E é muito interessante porque começa com uma pergunta, né? Perguntar se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas, essa questão equivale a outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Ao que está doente chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e resignação. Então, nós poderemos passar por situações difíceis na vida, iremos passar. Nós iremos passar por perdas, nós iremos passar por decepções, por aflições, por angústias, frustrações. Então, o mérito de passar por tudo isso consiste em sofrer sem murmurar. As consequências dos males que não lhe seja possível evitar e perseverar na luta, e não se desesperar, se não é bem sucedido. Nunca, porém, numa negligência, que seria mais preguiçosa do que virtude. Então, vejam. Uma coisa eu saber que existem situações que não dependem de mim. Outra coisa eu passar por situações de forma passiva, negligente, ociosa, esperando que tudo venha do alto e eu não faça a minha parte. Jesus dizia: buscai e achareis, batei, abri-se-vos-á.
Então, nós temos o dever de, dentro do possível, melhorar a nossa condição de vida. Ora, se eu já sei que minha energia mental é finita, é sagrada, para que e por que eu vou desperdiçar esta energia poderosa do pensamento para permanecer prisioneira de fatos e acontecimentos que não têm governança e não têm controle? Então, quando nós vamos adquirindo a consciência da finitude da nossa energia mental, nós começamos a aprender a direcioná-la da melhor forma possível, de uma forma mais positiva, de uma forma mais objetiva, de uma forma mais racional. Nem toda perda é uma perda. Nem todo sofrimento é uma catástrofe, não é? Jesus dizia, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E aí se diz ainda, nesse item, haverá mérito em procurar alguém em aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? A resposta a isso responderei positivamente, sim. Há grande mérito quando os sofrimentos e privações objetivam o bem do próximo. Ou seja, quando eu vivencio ou procuro situações aflituosas, conflituosas, mas para ajudar alguém a superar os seus sofrimentos. Então, há grande mérito quando os nossos sofrimentos e as privações objetivam o bem do outro. Então, o outro está passando por uma grande tristeza, um grande sofrimento, eu vou visitá-lo. Vou entrar em contato com a dor do meu próximo. Vou entrar em contato com aquele que está passando fome, em situação de penúria. Vou sair da minha zona de passividade para ação concreta. Imagine o crente que não tem ações. Imagine uma fé sem obras. Não é possível. Então, o nosso propósito é servir ao próximo. Se o meu propósito é servir ao próximo, o que eu devo fazer para amenizar o sofrimento alheio? É uma pergunta que a gente pode fazer, né? Então, não há mérito quando os sofrimentos e privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só é egoísmo por fanatismo. Eu não devo gerar sofrimentos em prol da minha evolução. Já basta a carga de sofrimentos que eu terei que vivenciar nesse planeta. Se o meu objetivo de enfrentar sofrimentos é em prol da minha evolução, gerando mais sofrimento, isso é um sinal de um egoísmo ou fanatismo, tá? Então, não enfraqueceis o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as forças para cumprir vossa missão de trabalhar na Terra. Tem pessoas que ficam se torturando, objetivando alcançar uma evolução espiritual, uma transcendência espiritual, e é isso que a mensagem está combatendo. E diz ainda mais, enfraquecer o corpo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abusais, tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Então, este corpo, embora sendo transitório, ele serve para a minha evolução espiritual. Cabe a mim cuidar dele. Cabe a mim selecionar os alimentos que eu faço a devida ingestão diariamente. Cabe a mim ter um estilo de vida que não gere sobrecarga mental, espiritual e perda de energias que me são absolutamente necessárias para o cumprimento do meu planejamento espiritual. De que me adianta eu ir dormir extremamente preocupada com determinados fatos e acontecimentos? E essa preocupação excessiva vai gerar um transtorno. Não conseguirei dormir, estarei numa insônia, perdendo a oportunidade de o meu cérebro fazer a limpeza mental que cabe a ele,
Durante o sono material, o cérebro trabalha para fazer a verdadeira faxina do nosso corpo. As horas do sono são absolutamente sagradas. Então, eu passo a noite em claro. E passo a noite em claro por excesso de preocupação, por excesso de angústia, não é? Então, nós começamos a perceber que não vale a pena. E aí, mais adiante, o mesmo Espírito fala, muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio do seu próximo. Então, eu vou salvar uma vida, mergulho no rio e vou nadar para salvar aquela vida. Quer seja de um animal, quer seja de um ser humano, porque eu sei nadar e vou fazer isso, tá? Então, assim, é diferente. Então, se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo se ressente disso, fazeis um sacrifício, que Deus abençoa. Porque este sacrifício tem por objetivo o quê? Melhorar, minorar, amenizar o sofrimento alheio. É diferente quando nós geramos sacrifícios apenas exclusivamente para o nosso próprio interesse pessoal, tá? E aí, na questão 27, no item 27, que diz respeito a dever-se-á por termo as provas do próximo, começa-se com a pergunta: deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando possa? Ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam o seu curso? Isso é uma pergunta muito interessante, vocês não acham? Porque em alguns países existe a eutanásia, não é? Então, nesse item, se fala o seguinte: tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. E é muito interessante o complemento dessa frase: são os juros da dívida que tendes de pagar. Nada nos acontece que não tenha que acontecer. Os juros da dívida. Nós ainda não estamos pagando nossa dívida. Certa feita, o meu guia espiritual disse o seguinte a mim. Eu perguntei a ele: Luiz Carlos, porque eu chamo ele de Luiz Carlos, mas o nome dele não é Luiz Carlos, é Antônio Carlos. Luiz Carlos, até quando eu tenho que aceitar fazer palestra? Até quando eu tenho que cumprir essa missão? Ele disse: enquanto houver um convite, aceite. Você está pagando apenas os juros da dívida. Ele repetiu exatamente aqui. Eu até ri hoje quando eu li no Evangelho. Já tinha esquecido esse trecho. A gente tem que reler várias vezes o Pentateuco kardeciano, né? Então, nós estamos pagando os juros da dívida, ainda não é a dívida. Então, a oratória é necessária para mim, porque eu estou ainda pagando os juros da minha dívida, né? E aí ele fala mais adiante: pensam alguns que, estando-se na terra para espiar, cumpre que as provas sigam o seu curso. Outros há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Eu não tenho que intensificar a prova de ninguém. Isso é um grande erro, né? Então, se é verdade que as nossas provas têm que seguir o curso que Deus traçou, também é verdade que nós poderemos ajudar o outro no sofrimento que ele se apresenta, não é? E é isso que a mensagem fala. E diz assim: ajudai-vos, pois, sempre mutuamente nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Eu não tenho que agravar sofrimento alheio. Eu não tenho que gerar dívidas além daquelas que eu já reencarnei. Imagine se a gente retornar ao mundo espiritual com mais dívidas do que a gente encarnou aqui nesse plano material. Isso significa falência moral. Isso significa exatamente desperdício da atual reencarnação. O que eu posso fazer para ajudar o sofrimento ali? O que eu devo fazer para que o mal não se propague? O que eu devo fazer para consolar o meu próximo? Consolar os sofrimentos do meu próximo, não é? Então,
O que que nós poderemos fazer para superar as dificuldades alheias, ajudando o nosso semelhante com mais energia, paciência e resignação? A resignação é a compreensão. Se eu não compreendo, eu não me torno uma pessoa resignada. Me tornarei uma pessoa revoltada. Não aceitarei a natureza do sofrimento que eu estou vivenciando. Todo sofrimento que nós vivenciarmos, temos que nos perguntar: eu contribuí para esse sofrimento? O que eu fiz para vivenciar esse sofrimento? Não é? Então, ele complementa esse item mais adiante dizendo: deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e devotamento. Olha aí. Que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Ou seja, o planejamento espiritual precisa ser cumprido. Então, nossas vidas estão nas mãos de Deus. Quantas vezes nós pedimos coisas que Ele não nos autoriza? E Ele compreende infinitamente mais do que nós o que estamos a passar, porque estamos a passar por determinadas situações. Então, temos que ter muito cuidado com o amargor das nossas expiações. Temos que ter muito cuidado em não nos transformarmos em adultos rancorosos, amargurados, com falta de esperança, com falta de perspectiva quanto ao porvir. Nós não estamos passando por provas e situações que não deveríamos passar. Porém, poderemos gerar provas ou expiações voluntariamente, pelo mau uso do nosso livre-arbítrio atual. Exemplo, se eu optar por me tornar uma pessoa drogada, não estava no meu planejamento me tornar uma pessoa drogada. Foi uma escolha minha. E as consequências das drogas na minha vida vão surgir mais cedo ou mais tarde. Eu tive a excelente oportunidade de trabalhar 5 anos com adolescentes, autores de atos infracionais. Em sua grande maioria eram viciados em drogas. Um ou outro é que era usuário de droga. Todo usuário se tornará viciado? Não, mas todo viciado um dia foi usuário. E vocês não imaginam as sequelas da droga na vida do ser humano. Eu estive agora, semana passada, em São Paulo. Fui participar do lançamento de um livro que eu escrevi, um dos capítulos profissionalmente. E quando eu voltei da livraria, já eram as 10 e pouca da noite, meu hotel ficava no centro da cidade e eu vi aqueles grupos de drogados reunidos. E a visão daquilo ali é uma visão extremamente de sofrimento. São pessoas que perderam a própria identidade, consumidas completamente pela droga, né? E aí nós nos perguntamos o que levou uma pessoa a se tornar viciada em droga. Então nós poderemos ter vários vícios na vida. Um deles pode ser qualquer tipo de droga. Outro vício pode ser a compulsão alimentar. Outro vício pode ser a compulsão por compras. Outro vício pode ser o jogo. Tem pessoas que são viciadas na sexolatria. Todo e qualquer tipo de vício gera um imenso sofrimento. Então, antes tivéssemos lá atrás atuado na prevenção, porque o combate é mais doloroso. No combate, você vai ter que combater todo aquele padrão de comportamento nefasto instalado no teu inconsciente e que se reproduz agora no piloto automático. O viciado, ele compulsivamente vai em busca da própria droga, porque tornou-se viciado. Então, eu posso também estar viciada em maus pensamentos. Eu posso ser uma pessoa viciada em maus sentimentos. Me tornei uma pessoa viciada em falar da vida alheia. Então, vejam que os vícios andam de mãos dadas com a questão da falta de disciplina moral e espiritual. Na verdade, a nossa humanidade é uma humanidade extremamente sofrida. E por isso que nós teríamos que ter muita compaixão pelo sofrimento alheio. Não me cabe julgar o outro, me cabe compreender.
O que levou essa pessoa a se tornar o que se tornou? E aí, como assistente social plantonista que eu fui durante 5 anos, eu mergulhei nesse mundo, submundo das drogas e das infrações. E ao escutar o depoimento de cada ser humano que estava ali, eu enxergava aquilo que muitas vezes ia além das palavras. Então, são situações muito dolorosas que a nossa sociedade não quer tomar conhecimento, mas existe. E essa violência cada vez se amplia de uma forma descontrolada, de uma forma inimaginável. Então, cada vez mais estamos convivendo com uma sociedade doente. Então, todos nós estamos na Terra para espiar, sim, fato. Todos nós, sem exceção. Deveríamos nos esforçar para abrandar a expiação dos nossos semelhantes, de acordo com a lei do amor e caridade. Isso é que nos diz o Espírito Bernardino, Espírito Protetor em Bordeus, 1863. Ou seja, o que eu posso fazer por você? E é um detalhe muito interessante, que quando nós atendemos, quer como médio de consulta, quer como doutrinador, palestrante, trabalhador da casa espírita, ou no convívio diário da nossa sociedade, na própria família, nós somos conclamados à arte de escutar, que é uma arte. É uma arte. Quando eu escuto o depoimento de alguém, eu deveria desenvolver a empatia na condição de compreender aquele pronunciamento do ponto de vista do outro, e não apenas do meu ponto de vista. Nós nos perdemos nos julgamentos que nós fazemos e formulamos uns contra os outros. Nos habituamos a nos julgar uns aos outros por tudo. Pelo que é dito, pelo que não é dito, pelo que se veste, pelo que não se veste, pelo que se fala, pelo que não se fala, pelo que se faz, pelo que não se faz. Então, nós nos habituamos a nos julgar uns aos outros. A doutrina dos espíritos vai na contramão do julgamento. Eu não tenho que julgar o outro. Eu não tenho que culpabilizar o outro. Eu identifico o erro, mas eu não preciso culpabilizá-lo. Eu preciso ajudá-lo. E não é fácil ajudar alguém em dor moral. Isso exigiria, inclusive, até uma capacitação. Tá certo? Não é fácil ser médio de consulta. Não é fácil você atender o consulente. Como médio de consulta, que eu sou desde os 18 anos de idade, eu precisei estudar também psicologia, neurociência, para entender a mente do outro. E quero lhes dizer que nem tudo diz respeito à influência espiritual. Muitas vezes são situações da própria pessoa consulente, tá? Pessoas que têm padrões comportamentais, estilos de vida, pensamentos repetitivos, situações que se repetem ao longo da vida, tendências, reminiscências espirituais, condicionamentos e padrões comportamentais. Então, como identificar se aquilo é de ordem espiritual ou se é da própria mente do consulente? E aí eu tenho que buscar o aporte não só da doutrina espírita, mas da ciência também, para entender um pouco até onde nós podemos ajudar essa pessoa, tá certo? Sem sombra de dúvida que a terapia e a terapêutica da doutrina espírita, ela é fenomenal, ela não substitui nenhuma outra ciência do mundo material. Mas nós temos que andar de mãos dadas com a própria ciência, né? No item 28, Kardec pergunta, será lícito abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Veja que pergunta. Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos, sabe-se que seu estado é desesperador, será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústias, apressando-lhe o fim? Então, muitos de nós, muitas vezes, recomendamos que deveríamos desligar os aparelhos. A pessoa está em estado vegetativo, está em situação de sofrimento, e a gente não suporta aquilo ali.
Então, a resposta que eles dão, que o Espírito dá, é fantástica. Veja, ele começa perguntando: quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões. Quantos casos acontecem? Semana passada eu estava lendo um caso que um pai teve que intervir no hospital para não permitir que fosse praticado a eutanásia. E o filho voltou à vida. Estava à beira da morte e voltou à vida. Pela intervenção do próprio pai, que não autorizou, não permitiu que os médicos desligassem os aparelhos. Então, sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada num regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade atestada por inúmeros exemplos de o doente, no momento de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Aí o Espírito complementa: essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia. E quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. Enquanto existir um suspiro, é necessário que nós respeitemos a vida, né? E aí ele menciona sobre o materialista. O materialista é inapto a compreender essas coisas. Ele só vê o corpo. O espírita, porém, sabe o que se passa no além-túmulo. E sabe o valor do último pensamento. E aí ele conclui, isso é o Espírito São Luís, mensagem ditada em 1860, minorai os derradeiros sofrimentos quando o puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Fantástica essa explicação da doutrina espírita, não é? Vai na contramão, muitas vezes, do que nós encontramos por aí, os defensores da eutanásia, né? Do item 29, relativo ao tema sacrifícios da própria vida, Kardec faz a seguinte pergunta: aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte no campo de batalha com o propósito de tornar útil sua morte? Vejam a resposta. Olha, é muito interessante, muito interessante. Que o homem se mate ele próprio, faça que outrem o mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Então, isso significa, em outras palavras, suicídio intencional, se não de fato. E aí nos mostra as consequências desse suicídio, né? O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário. Mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. Ou seja, observem as palavras-chave aqui: buscar a morte com premeditada intenção. Eu estou me expondo ao perigo, mas de uma forma premeditada, intencional, para que ao me expor a esse perigo, eu possa verdadeiramente enfrentar e encontrar a morte. Então, anula o mérito da ação. É o que São Luís, o Espírito São Luís nos fala. Então,
nós deveremos, na verdade, preservar a nossa vida. E aí vem a questão 30. Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um dos seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Que veja que Kardec, ele desmembra as questões que os espíritos falam. E a resposta de São Luís ainda, o mesmo espírito. Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, veja a palavra, intenção. Eu não tenho a intenção de morrer. Eu estou enfrentando o sofrimento, a situação de perigo, mas para salvar a vida de um semelhante. Não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja certeza de que morrerá. Ele sabe que ele está. A probabilidade de morrer é muito grande, mas ele quer salvar uma vida. E ele não quer morrer. Não tem a intenção de morrer. Mas quem pode ter essa certeza que ele vai morrer, não é? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Então ele não tem a certeza que vai morrer. Ele se arrisca. E ele se arrisca para salvar uma outra vida. Não foi uma morte intencional e uma morte premeditada. Então, não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação. E, nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. Ainda é o mesmo Espírito São Luís. E, para finalizar nosso estudo de hoje, vem a questão do proveito dos sofrimentos para outrem, que é o item 31 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício? Quer dizer, eu estou aceitando os meus sofrimentos, me submetendo à vontade de Deus, em meu próprio benefício, poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? Veja o que São Luís nos responde nesse item 31. Podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material dos seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que eles oferecem na submissão à vontade de Deus. Então, é um poder da fé espírita que o Espírito São Luís nos chama a atenção. Então, esse poder da fé espírita induz os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Então, resumindo todo esse capítulo, esses itens que nós estudamos, nós temos sempre que nos perguntar se determinadas infelicidades, que consequências elas trarão à nossa vida. O que nos parece ser uma infelicidade hoje pode gerar uma paz no futuro. Pode nos desviar do nosso objetivo, do nosso projeto, da nossa idealização. E pode gerar um bem-estar e uma qualidade de vida no futuro. Para que eu possa avaliar se determinadas situações são verdadeiramente uma infelicidade real, do ponto de vista espiritual, eu tenho que me reportar sempre quais as consequências desse fato, dessa situação, deste acontecimento no meu futuro mais próximo, mais distante. Isso vai comprometer a minha existência? Ao receber esse dinheiro ilícito, isso vai me gerar sofrimento mais adiante? Não é uma origem lícita? Eu quero, eu posso, eu devo. Na dúvida, eu quero, eu posso, mas não devo. E por que não devo? Porque não é um comportamento ético. Não se enquadra na eticidade comportamental. Então, se é algo ilícito, eu não devo aceitar. Eu devo primar pelo valor moral da honestidade.
Eu devo me tornar um ser humano incorruptível. Um ser humano que não seja sinônimo de corrupção, de desonestidade. Então, muitas vezes, por uma questão de um dinheiro do presente, eu comprometo uma encarnação inteira. Eu comprometo a minha vida futura espiritual, quando eu já sou um espírito altamente endividado, que reencarnei para quitar os juros da minha dívida. E agora eu estou me comprometendo mais ainda do que já era comprometido? Não é possível. Então, o freio só ocorre pela disciplina, autodisciplina, autoeducação. Eu agora tenho consciência do que não devo fazer. Eu não devo fazer. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Palavras de Paulo de Tarso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Para atender um desejo imediato, eu comprometo meu futuro, mais próximo ou mais distante? Eu estou trocando minha felicidade do futuro, minha paz do futuro, pela satisfação de um desejo imediato? Isso é lógico? Isso é racional? Não. Então, resumindo, é isso que o nosso capítulo nos apresenta, tá certo? Me coloco à disposição aí para qualquer tipo de pergunta, se eu souber responder. Se não, fica para uma próxima. Pois é, muito bem. E assim traz grandes ensinamentos para que a gente possa interiorizar no nosso dia a dia. E sabemos que não é fácil, mas que temos que permanecer firme, dedicado nesse trabalho de evoluir constantemente. Então, o Evangelho traz todos esses ensinamentos e para facilitar a nossa trajetória. Então, muito obrigado. Deus abençoe sempre. E tem mais alguém aí, se quiser fazer algum comentário, tem mais alguns minutos, alguma pergunta, esteja à vontade. Pois Sim, não? Adalberto. Boa noite a todos, boa noite, Carlos. Carlos, eu cheguei um pouquinho atrasado, porque eu estava no compromisso presencial, né? Mas deu tempo de vir de pegar ainda algumas pérolas, né? E eu queria fazer uma pergunta para você, minha amiga. Você falou com tanta convicção que eu me firmei aqui, né? No Espiritismo. Como você fala com convicção? Coisa boa. Fiquei empolgado, viu, com essa energia sua. Que bom, obrigada. Ô, Carla, você falou aí sobre o materialismo, né? As pessoas materialistas, elas estão no nível ainda de percepção muito ainda limitante. E uma das propostas do Espiritismo é combater justamente o materialismo. Então, num mundo desse, com tanta diversidade, tantos níveis, né, de percepção das pessoas, a pergunta é como a gente nos conduzir, como a gente viver, né, diante de tanta diversidade, né, e principalmente não combatendo sim o materialismo, né, como a gente deve nos conduzir diante desse mundo tão assim diversificado e desafiador, principalmente nos tempos de hoje, né, que às vezes você falar quando você defende aquilo que você pensa, muitas vezes se torna até um adversário de outras pessoas. Existe uma questão muito interessante, é que quando uma mente se ilumina, ela não volta mais a viver na escuridão. Você pagará um preço por alcançar uma visão espiritual. Você não é guiado mais pela multidão. A multidão dos desejos, das paixões, viciações. Você é algo que se diferencia da multidão. E esse é o seu preço a pagar. Então, não é possível retroagir no progresso, na ascensão espiritual. Nós somos alunos da doutrina espírita, estamos aprendendo gradativamente. O Pentateuco kardeciano é de uma amplitude que uma encarnação não é suficiente para a gente internalizar completamente todos os ensinamentos da doutrina espírita.
Mas à medida que nós vamos evoluindo gradativamente, nós deixamos para trás o homem velho que um dia nós fomos. E claro que se você começa a enxergar coisas que os outros não enxergam, compreender situações que os outros não compreendem, você não pode ter o mesmo comportamento de alguém que não compreende. Então, diante da morte, o espírita, ele compreende que existe a vida após a morte, ele compreende a pluralidade dos mundos habitados, ele compreende que o espírito continua vivo. Então, não se concebe um espírita perder completamente o controle, perder a esperança do porvir, perder o desejo de continuar vivo porque o ente querido desencarnou antes dele, e ele ter o mesmo comportamento de alguém que não acredita em vida após a morte. Então, a proporcionalidade que nós vamos avançando, internalizando a doutrina, nós vamos adquirindo maiores responsabilidades. A quem muito for dado, muito será pedido. Então, não é mais admissível que, por exemplo, eu venha competir com outros médios na casa espírita. Nós não estamos aqui em função de competição. Eu não quero ser o principal médio, o melhor médio, o médio mais ostensivo, o único que recebe os mentores espirituais. Eu quero cumprir minha tarefa. Então, esse desprendimento do ego, esse desprendimento da própria personalidade, nos credencia a melhor trabalhar a serviço do Cristo. Porque quando eu trabalho para o outro, amenizando o sofrimento do outro, eu estou ajudando o Cristo, eu estou trabalhando para o Cristo. Não é fácil ser espírita. Quem disse que é fácil? Não é? Você vai lidar com várias e várias situações. O espírita deixa de sofrer? Não. O espírita deixa de passar por provas? Não. O espírita deixa de passar por expiações? Não, mas ele aprende a sofrer de forma resignada. E ele atenua o próprio sofrimento pela compreensão que ele adquire das causas que deram origem ao próprio sofrimento. Eu não vou gerar para mim sofrimentos voluntários, não tem lógica isso. E como é que a gente pode gerar sofrimento voluntário? Quando eu uso o poder da minha mente, o poder do meu sentimento, materializando meus pensamentos e sentimentos e comportamentos indevidos, ou contra mim ou contra o próximo. E aí Jesus reuniu todas as leis dos profetas antigos em não amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não faça ao próximo o que você não gostaria que o próximo lhe fizesse. É simples. Todas as vezes que eu tiver dúvida de como proceder, me coloque na condição do outro. E aí eu vou entender o que eu gostaria que o outro fizesse por mim. É tão simples isso, não é? Então, isso exige uma atitude de reflexão. Por que eu estou sentindo isso? O que eu vou fazer com esse sentimento que eu estou sentindo? Eu estou sentindo raiva. Por que eu estou sentindo raiva? Eu vou extravasar essa raiva contra o meu próximo? E as consequências que serão decorrentes dessa manifestação do meu sentimento? Não, eu reconheço que eu estou com raiva, mas eu não vou prejudicar ninguém. Porque um erro não justifica outro erro. E aí nós começamos a nos tornar autogerenciadores do poder de pensar, de sentir e agir. Isso é muito poderoso. Pensar, sentir e agir. Então, o que eu não quero para o outro, não quero para mim. Eu não vou arremessar minha energia mental negativa contra ninguém. Porque nem eu mereço estar com pensamentos negativos. Então, eu não vou alimentar pensamentos negativos. Eles podem até surgir, mas eu não vou acolhê-los, instalá-los na minha mente. Isso exige absoluta disciplina. E essa disciplina vai fazer com que eu saiba fazer boas escolhas. Quanto mais consciente eu esteja da doutrina, melhor proveito eu farei do livre-arbítrio de escolher o que me convém e o que não me convém. Então, eu não vou malbaratar meu tempo, não vou desperdiçar meus pensamentos, não vou desperdiçar sentimentos, eu vou ter cuidado com os meus comportamentos, com aquilo que eu expresso, com aquilo que eu falo, porque a palavra tem impacto. A palavra é muito poderosa, assim como o ato de pensar e de sentir.
Então veja que nós nos tornamos muito responsáveis pelo que nós impactamos as pessoas, pela influência que nós exercemos sobre as pessoas. E o impacto da doutrina na nossa vida vai depender exatamente na qualidade do tipo de aluno que nós nos tornamos. Então, passaremos pelas provas para dar o testemunho ou não do aprendizado. Não nos falta experiências, não nos falta o conhecimento, mas será que nós estamos fazendo bom uso desse conhecimento? Então, na verdade, nós deveríamos estar sempre a serviço do próximo, a serviço do Cristo. Quando eu estou a serviço do próximo, eu estou a serviço do Cristo. De que vale a minha vida se eu não aprender a amar? O maior desafio é nós aprendermos a amar. Primeiro, o alto amor. Segundo, o amor ao próximo. Minha conexão com Deus em primeiro lugar. Então é isso. Sereis conhecidos por... Meus discípulos serão conhecidos por muitos amarem. Jesus dizia. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende para domar as más inclinações. Então eu tenho que domar minhas más inclinações. Para isso me foi dado o tempo da atual encarnação. A hora chegada, não é? Isso mesmo, minha amiga. Obrigado, viu? Boa noite, gente. Boa noite, Carla. Então, Carla, escutando você, eu vejo assim, hoje a gente sabe que a vida é feita de momentos, né? Tem momentos que a gente passa e a doutrina, ela vem, né, para a gente, aqueles momentos difíceis, muitas vezes, a gente lembra dela e a gente se sai bem. Outras vezes, a gente esquece a doutrina e sai nos finalmente. Mas uma coisa que me chamou a atenção, que eu não sabia, é sobre a eutanásia. Uma vez, eu tive que optar por um cachorro, uma cachorra que eu tinha, ela tinha 18 anos já, né, era um Rottweiler, ela tinha 40 quilos e quando ela pegou o câncer, ela estava com 15. E eu tive que optar pela eutanásia. Eu não sabia o que o Espiritismo falava, porque eu sou nova no Espiritismo. Sobre a eutanásia, sobre abreviar a desencarnação. Só que até hoje eu penso assim, na minha cabeça e no meu modo de ver. A eutanásia, eu considero ela um ato de amor. Sabe por quê? Eu vou explicar por quê. No Espiritismo, ela vem como falha do ser humano, deixar até o último sentido de vida. Porque a morte, desencarne, ela é tão doída para nós quando perdemos uma pessoa. E animal, vamos falar de animal, porque hoje o animal não é um animal, é família. E quando você tem que optar por uma eutanásia de uma cachorra que não tinha mais movimento de nada, desencarnada, 40 quilos com 15, você tem que optar. Aí eu vejo que o Espiritismo, o que ele fala. E eu sei o que eu senti na hora, e eu sei que foi, vou falar a verdade, foi a maior dor da minha vida. Espero nunca mais ter que passar pela eutanásia, principalmente de cachorro. Até hoje eu me abalo, imagino, de um ser humano. Mas eu vejo a eutanásia assim. Até hoje eu vejo assim. No Espiritismo, ela não é, ela é falada que a gente não deve abreviar. Mas eu falo para você, a eutanásia que eu optei por fazer, porque foi a decisão minha, foi um ato de amor tão grande, sabe? Eu acredito assim, não é nem de não cuidar nada, não tinha, assim, eu acho que foi um ato de amor tão grande, tão doído, que eu acho assim, na minha opinião, entenda, o Espiritismo eu sei o que ele pensa também, o que ele fala, mas na minha opinião, para mim, não me sinto culpada. Para mim, se eu tiver que pagar, assim, não sei, um dia eu vou entender que não se pode fazer isso de jeito nenhum, mas eu sou, para falar a verdade, em certos casos, eu sou a favor da eutanásia, tanto em animais como em pessoas. Então, eu fico pensando assim, como eu sou um pouco nova no Espiritismo, que eu não li o que vocês leram, não sei, não sabe, hoje eu sei o que eu não sabia antes, mas até o momento, eu ainda, dependendo do caso, eu sou a favor. Aí eu me pergunto, qual esse peso tem
assim, eu digo assim, que nem você falou, se eu souber responder, se eu souber, eu respondo assim, não, não. Que peso será que tem isso, tanto nessa encarnação que eu estou, como na outra que eu serei só um espírito? Aí essa é a minha pergunta para você. Veja, o que esse capítulo nos ensinou é que nós deveremos fazer o possível para amenizar o sofrimento e tentar salvar a vida do próximo. Ele se reporta mais à vida dos seres humanos, tá? Mas tudo se leva em consideração a intenção da pessoa, não é? Então, as nossas leis, elas refletem a nossa compreensão, o quadro de desenvolvimento, de evolução moral e intelectual das nossas sociedades. Muitas vezes o que é permitido numa sociedade não é em outra sociedade. E não nos cabe julgar aqui a quem quer que seja que tenha optado pela eutanásia, tá certo? Eu já tive animais e hoje eu tenho vários gatos que eu estou criando lá, e tive vários cachorros também, e eu amo os animais, e a gente sofre muito quando eles estão doentes. Eu entendo perfeitamente a dor que você sentiu, porque eu perdi 4 cachorros meus que eram filhos, né, para mim, né? E eu tentei levar a vida deles até o final. Muitas vezes o que a ciência nos mostra que não tem mais solução e opta para cessar aquele sofrimento, a gente não sabe o porvir. Não sabe se será o último suspiro daquele animal ou daquele ser humano. Então a lição chama atenção sobre isso. E claro que se esse tipo de questionamento acontecesse naquela época, provavelmente Kardec teria recebido alguma mensagem se reportando aos animais, como hoje se fala de eutanásia. Então, quem não compete a mim culpar você, nem julgar você, nem condená-la pelo que você fez. Você amava profundamente. Então, se leva muito mais em consideração a tua intenção do que o fato concretamente. Mas quem decide, na verdade, até onde deve ir a nossa vida, quem deveria decidir é Deus, em primeiro lugar. Então, assim, quem sou eu para combater a sua crença? O que a doutrina espírita nos explica é que nós não deveríamos praticar a eutanásia. E nos mostra por que não praticar a eutanásia. Mas isso não leva em consideração o teu sentimento, a tua intenção de ter ajudado aquele animal. Quem somos nós para te julgar? Ou julgar qualquer um dos que tenha feito isso. Mas a doutrina espírita nos esclarece. Se eu vou aceitar ou não o que a doutrina espírita me esclarece, isso é uma questão de entendimento meu, do nível de compreensão que eu ainda alcancei ou não. Então, esse assunto merece ser um pouco mais estudado. Eu confesso a você, disse, né, que fez a pergunta. Sim. Eu confesso a você que eu ainda não estudei esse tema da eutanásia do ponto de vista dos animais. Eu estudei dos homens, dos animais não. Mas eu acredito que o mesmo raciocínio se aplica aos animais. Então, eu tive agora uma situação muito próxima. Um trabalhador da casa espírita que tinha uma cachorrinha que estava se ultimando já há um bom tempo. E o conflito dele era muito grande se praticava eutanásia ou não, porque os filhos dele eram todos a favor de praticar eutanásia. Ele não, porque ele tentava seguir a doutrina espírita, né? E o cachorrinho acabou falecendo. E faleceu de morte natural. Então, assim, muitas vezes a gente não suporta ver aquela situação, mas os animais estão em processo de evolução. Então, se eles estão em processo de evolução, eles estão suscetíveis também a provas, estão suscetíveis à doença, estão suscetíveis à dor, estão suscetíveis ao adoecimento, a doenças que são crônicas, que são terminais, assim como o ser humano também. Estão reencarnando no plano de provas e expiações. E eu acredito que eles retornarão ao mundo espiritual sem aquelas mazelas que tiveram aqui no mundo material. Existem regiões que são destinadas ao acolhimento, ao tratamento e atendimento dos animais. Isso é nobilíssimo, né?
Bendito seja aquele que muito ama o animal, porque ele adquiriu uma sensibilidade muito maior do que muitos outros que não alcançam essa compreensão. E hoje nós vemos aberrações de crimes de violência praticada até contra os animais, coisas que são estarrecedoras. Então, não se culpe pelo que você decidiu lá atrás, apenas aprofunde essa questão, como eu vou prometer também que eu vou estudar. Eu não vou trazer a última palavra aqui, porque o capítulo não trata sobre a eutanásia dos animais, trata sobre a eutanásia dos seres vivos, seres humanos, né? Seres humanos. Seres vivos somos todos nós, né? Mas é interessante seu questionamento, sim, tá? A gente deve fazer o possível, possível. Você acredita nisso, que até passe eu já apliquei animal? Apliquei passe, quando eles estavam doentes. E foi muito bom, ajudou muito eles. É emanação fluídica do médium, né? Você aplicando passe ali para amenizar a dor do animal, não é? Então, a terapêutica fluídica da doutrina espírita é fantástica, é fenomenal. Entendi. Então, Carla, que também aqui foi engraçado sobre os passes dos animais. Eu tenho de uma senhora que ela vinha dar passe nela, mas dessa vez ela sarou. Que todos os cachorros da rua pegaram aquela doença do carrapato, sabe? Engraçado, todos morreram. E ela ficou, e a gente dava passe, enfiava comida pela boca, aplicava soro, e ela sarou. E eu lembro que a gente pedia, tinha uma senhora que dava passe todo, de 2 em 2 dias ela vinha dar o passe na cachorro, chamava Joia. E ela Sim, sarou, do carrapato ela sim, sarou, mas sim. aí ela teve um câncer que pegou garganta, cabeça, tudo, né? Aí também ela já tinha 18 anos também, né? 18 anos é uma boa. E eu peguei trauma, sabe? Apesar da gente ter um pet, eu peguei trauma. Eu não quero mais cachorro, animal nenhum, porque a dor foi tanta, até hoje me dói, tanta, que eu acho que eu não conseguiria passar por essa dor mais uma vez. E depois é assim, quando a gente pega um animal, a gente sabe que ele vai viver de 10 a 15 a 18 anos. E eu acho que eu não viverei tanto tempo mais, e aí eu vou deixar o animal para quem olhar, para judiar. Aí eu decidi, apesar da gente trabalhar com cachorro, com gato, que do pet eu não decidi, cachorro nem gato, não quero mais, mas amo eles de paixão. E é isso, gente. Ok. Um grande abraço, disse. Eu quero dizer a vocês que ter um animal é um presente de Deus na nossa vida. Presente de Deus. A gente sofre, claro, mas eu vou lhe dizer, 10 anos, 15, quantos anos sejam, eles nos proporcionaram tanto amor. Nós aprendemos tanto com eles que valeu a pena todo esse convívio. Muitas vezes até os nossos relacionamentos com os seres humanos não são tão profundos quanto a relação de um ser humano com o animal. Mais alguém? Caso não tenha, já peço para Carla fazer a prece Sim. final da noite. Que Deus abençoe, muita paz a todos. Obrigado a todos. Muito obrigada a todos por terem participado dessa live. Vamos fechar os nossos olhos, orar ao Cristo de Deus. Mestre Jesus, nos abençoa, nos ilumina, nos ampara. Tende compaixão com as nossas fragilidades, que são muitas. Nos ajuda, Senhor, a ampliar a nossa afetividade, os nossos sentimentos. Tende compaixão com toda a nossa humanidade terrestre, em especial o nosso país. Nos ajuda, Senhor, a melhor cuidar dos animais, a melhor cuidar das pessoas, porque quem ama, cuida. Nos ajuda a aprendermos esta lição. Eu só posso cuidar se eu amar. Abençoe todos aqueles que aqui estiveram presentes na noite de hoje e agradecemos profundamente o convite que nos foi dado. Muita paz. E assim seja.